Confira agora o resumo semanal da novela Triunfo do Amor do SBT, entre os dias 15 de março de 2021 e 19 de março de 2021. Segunda-feira, 15 de março de 2021. Max chega na casa Bernarda. Ele grita com Helena sobre a tentativa de homicídio dela contra Maria Desamparada. Helena se finge de desentendida, surta e começa a tirar coisas. Helena começa com seu show e grita por ajuda. Helena sobe no telhado e Max a segue. Ela se dirige para a borda do prédio, ela pula e Max corre para alcançá-la. Ela está agarrada à lateral do prédio. Max está dizendo a ela para não soltar e ela o está culpando por tudo. Rosana implora a Max para salvar a vida de sua filha. Helena diz que Max só quer matá-la porque Maria disse que ela tentou matá-la. Bernarda diz a Padilha para chamar os advogados. É a hora da vingança contra Maximiliano Sandoval. Ela vai levar seu bebê embora. Escorpião chega e conta a Bernarda sobre o desfile da noite anterior na nova Casa Vitória. Maria faz a sessão de fotos de cosméticos e os homens da companhia adoram o seu trabalho. Eles vão preparar o contrato dela. Alonso e Maria se abraçam e comemoram. Vitória conta a Antonieta sobre Osvaldo e João Paulo. Antonieta enlouquece um pouco, mas Vitória diz que talvez agora Deus permita que ela finalmente encontre sua filha. Começa o processo de divórcio. Helena mostra os hematomas novamente. Rosana se junta à diversão e pergunta como Max pode ter ousado machucar sua filha. Helena diz que Max a torturou e a expulsou de casa, para longe de seu filho. O juiz pergunta se isso é verdade. Max nega enfaticamente. Por alguma razão, Padilha está lá para defender Helena e diz que ela deveria ficar com seu bebê. Max diz que ela não ama o filho, ela deixou a criança por conta própria. Helena diz que isso não é verdade. Max a expulsou com ameaças. Helena diz que Max a arrastou com o carro e Max diz que foi um acidente. Helena diz que foi um acidente que ele causou porque deveria estar com sua amante e seu filho bastardo. O juiz pergunta se isso é verdade e Max diz, claro que não. Mas Rosana afirma, ele tem um filho com ela, eles estão juntos desde que ele se casou com minha filha. O juiz decide que o bebê deve ir com Helena, porque uma criança tão pequena precisa dos cuidados da mãe e porque Max não consegue se controlar. Max chega à Casa Vitória com os oficiais do tribunal para pegar o bebê Osvaldinho. O oficial do tribunal diz que o bebê deve ser entregue. Vitória terá que entregar o bebê. Vitória entrega Osvaldinho e Helena começa a dizer: senti sua falta, meu amor. Ninguém e nada vai nos separar. Vitória implora a Helena para não levar o bebê. Ela diz a Rosana, você sabe que Helena está mentindo. Rosana nega isso. Vitória diz que eles vão levar o bebê sobre seu cadáver. O oficial do tribunal pede que ela não provoque mais problemas. Helena e Rosana saem com o bebê e Padilha diz que eles estão pagando por todo o mal que causaram a ele. João Paulo diz a Osvaldo que isso é difícil para todos. Osvaldo não consegue entender como Vitória conseguiu manter um segredo tão sensível dele. João Paulo grita com Osvaldo e diz que também está guardando um segredo muito delicado e que ele não tem o direito de condenar Vitória por um erro que ela cometeu anos atrás e pelo qual pagou muito caro. Osvaldo pergunta a João Paulo se ele sabe quem é a filha de Vitória. João Paulo responde que sim. Osvaldo implora a João Paulo que responda. João Paulo explica que as circunstâncias o obrigam a ficar quieto. Osvaldo ainda não entendeu. Quais circunstâncias? Você tem que ficar quieto enquanto Vitória está sofrendo? Helena entrega o bebê para Bernarda e ela diz que assumirá a educação da criança. Rosana não sabe ser uma boa mãe. Bernarda diz que a criança foi escolhida para ser a salvação de Helena. Ela diz que Osvaldinho se tornará padre. Na vila, Maria tenta explicar a Alonso que ele não pode tomar decisões por ela e pelo bebê. Alonso afirma que desde que a conheceu, ele só queria cuidar dela. Ele implora por outra chance. Ele ama ela. Maria diz que só pode amar uma vez e que ama Max. Seu coração é dele. Max vai à casa de Bernarda tentando pegar Osvaldinho.
Bernarda diz a ele para ir embora. Max diz que não vai sem o bebê. Bernarda diz que vai chamar a polícia se ele insistir em pegar o bebê. Max diz a Bernarda que, como ela o odeia tanto, seu filho nunca vai morar com ela. Então, Bernarda diz algo sobre seu filho João Paulo. Max revela: você é a avó de Maria Desamparada. Max ameaça contar a verdade para Maria e vai embora. Bernarda range os dentes. Maria ainda está tentando se livrar de Alonso. Alonso pede para ficar perto dela e de seu bebê, a abraça e continua implorando. Vitória entra e vê a cena. Vitória quer saber o que Maria está fazendo com Alonso. Vitória diz: você acabou de usar Max para engravidar e prendê-lo. Maria diz a ela para não falar com ela desse jeito. Ela ama Max. Vitória diz que a amiguinha de Maria levou seu marido embora e agora Maria quer levar seu filho. Alonso defende Maria e explica que os dois só têm uma amizade grande. O que Vitória viu não foi o que ela pensa. Vitória diz a ele para não defender Maria. Ela sabe exatamente que classe de mulher ela é. João Paulo chega e pergunta o que está acontecendo. Vitória diz que viu Maria beijando Alonso e que Maria está tentando se vingar dela. João Paulo pede a Vitória para não dizer coisas das quais ela se arrependerá. Vitória diz que Maria é como Linda, uma mulher sem classe e sem moral, uma aproveitadora. Maria diz a Vitória que ela nunca mais verá o bebê. Vitória diz que Maria é igual a Helena. João Paulo pergunta o que está acontecendo e Vitória explica rapidamente. Vitória diz que todos estão sofrendo e é tudo culpa de Maria. João Paulo implora a Vitória para pedir a Maria que a perdoe. Vitória se recusa. Maria diz a Vitória para sair de sua casa. Vitória diz que não sem seu neto. Maria diz que Paulinho não é neto de Vitória, porque Max nem é filho dela. Vitória diz que Paulinho despertou uma ternura que Oswaldinho não despertou. João Paulo pergunta: você se perguntou o porquê? Vitória diz que não, e não importa. Helena acusou Max de torturá-la e pegou o bebê e agora Maria está levando outro bebê. E o pior é que a mãe de João Paulo está por trás de tudo. João Paulo quer saber do que Vitória está falando. Vitória diz a ele que Bernarda está apoiando Helena. Vitória acabou de dizer que Bernarda quer destruí-la e Maria está se perguntando por que diabos ela odeia tanto Vitória. O que o pequeno Oswaldinho tem a ver com isso? Entra Max, decidido a contar a verdade. João Paulo quer saber se é verdade que Bernarda está ajudando Helena a tirar o bebê de Max. É verdade, diz Max. E ela está tentando me manter longe de Paulinho. Maria quer saber o que está acontecendo. Max acha que agora que estão todos juntos, é o momento perfeito para a verdade. Bernarda chega e diz para ele não ousar dizer nada. Ele não sabe do que ela é capaz. João Paulo pede a Alonso que saia. Max comenta que não entende por que Alonso fica por perto. Vitória diz que sabe por quê. Ela acabou de ver ele e Maria se beijando. Max quer saber do que Vitória está falando. Vitória diz que viu Maria beijando aquele fotógrafo. Maria insiste que Vitória entendeu mal. Terça-feira, 16 de março de 2021. Vitória diz que Maria é como Linda, indo atrás de homens que ela não pode ter. Bernarda acha isso engraçado, considerando a pecadora que Vitória é. Na casa Vitória, Antonieta e Oscar compartilham um momento de ternura e ele a beija. Vitória diz que seu sofrimento é culpa de João Paulo. Ela não entende como alguém que se diz ser tão próximo de Deus pode permanecer calado apenas para defender a mãe. João Paulo manda ela ficar quieta e diz que ela não sabe do que está falando. Ela diz que, com o silêncio dele, está condenada a sofrer. Vitória vai sair, mas João Paulo pede a ela para esperar. Ele ainda não consegue dizer nada. Vitória diz que sua mãe continua atacando e ele não diz nada. João Paulo diz que sabe que ela não tem motivos para acreditar nele, mas quer que ela confie nele. Ele promete que hoje tudo será revelado. Ele diz que ela não é a única que está sofrendo. Ele vai falar com o bispo. Max pergunta a Maria se o que sua mãe disse era verdade. Maria diz que Vitória entendeu mal. Eles discutem sobre Alonso. Maria diz: sim, Alonso confessou que me ama. Max está desconfiado. Maria não pode acreditar que ele pensaria uma coisa dessas.
Ele a lembra de que ela não contou que estava grávida, desapareceu e ficou meses com Alonso. Maria diz que fez isso por Max, para que ele não tivesse mais problemas. Maria diz que Alonso não a interessa. Ela fica farta e diz para ele ir embora. Max pergunta a João Paulo quanto tempo ele tem que esperar para que a verdade seja revelada. Ele diz que vai falar com o bispo. Eles discutem sobre Alonso. João Paulo quer saber como Max pode duvidar de Maria. Osvaldo vai até a casa de Bernarda ver seu neto. E se Bernarda o impedir, ele revelará a todos que seu filho, o padre, se relacionou com uma mulher e teve um filho. Escorpião reúne a multidão contra Fausto. Ele diz que nada de bom pode sair desse cara queimado. Escorpião prossegue dizendo que em seu vilarejo as pessoas queimadas atraem o fogo. Ele acha que eles deveriam se livrar de Fausto. A multidão começa a puxar Fausto. Max vem em sua defesa. Escorpião diz a Max para não se intrometer. Max diz que ele é um homem inocente e que mexer com ele é um ato de covardia. Helena toma comprimidos. Rosana entra e quer saber o que está acontecendo. Ela diz a Helena que agora não é hora para um de seus ataques. Helena diz a ela para deixá-la em paz. Helena diz que Rosana nunca se importou com ela. Max continua protegendo Fausto e a multidão se volta contra Escorpião. Fausto agradece a Max. Ele descobre que Bernarda enviou Fausto para proteger Maria. João Paulo diz a Bernarda que ele vai ver o bispo, e ela pergunta se ele vai deixar o sacerdócio novamente. Não os votos sacerdotais, mas uma dispensação. É hora de que o sofrimento dos outros termine e que sua alma seja salva, ele responde. Bernarda exige saber do que ele está falando. Você vai descobrir em breve, ele responde. Vitória reclama com Antonieta sobre Maria Desamparada e Alonso. Ela imagina. Eu tinha razão, essa garota é uma qualquer. Antonieta e Fernanda discordam e dizem que Alonso é apenas um amigo. Maria mostrou a eles 1000 vezes que está apaixonada por Max. Vitória diz, então por que ela fugiu com Alonso para morar com ele o tempo todo? Ela estava grávida? Não ficaria surpresa se o bebê realmente não for de Max, afinal. Fernanda, que ouviu em silêncio o discurso, não consegue mais ficar calada. Como ela pode pensar que Paulinho não é filho de Max? Antonieta concorda com Fernanda e pergunta por que Vitória está sendo tão dura com Maria. Ela diz que tem seus motivos e que nunca está errada. Fernanda lembra que ela estragou tudo ao forçar Max a se casar com Helena, quando estava apaixonado por Maria. Bernarda quer saber onde Helena esteve e explica como vai ser daqui em diante. Você perdeu todos os direitos sobre seu filho. Se você quiser que eu continue apoiando, terá que aceitar que eu vou estar no comando e eu o educarei para ser um bom cristão. Dê a ele para mim. Ela entrega o bebê e Bernarda a dispensa. Fernanda faz Fabiano levá-la para casa. Ela e sua mãe nunca vão se dar bem. De volta ao escritório, Antonieta pergunta a Vitória o que ela quis dizer sobre não ser a primeira garota a enganar Max. Vitória finalmente confessa que Guilherme é o pai de Oswaldinho. Antonieta diz que são duas situações diferentes e parece que Vitória se tornou abusivamente combativa ultimamente. Antonieta diz a ela para não exagerar. Vitória sente que tem azar para a vida e confidencia que pensou que poderia ter um novo começo com os 2 filhos de Max, mas agora ela vê que isso foi um erro. Maria e Alonso vão ao estúdio de televisão para filmar o comercial. Fabiano traz Fernanda para casa. Ela fica emocionada com a surpresa de Cruz no jardim. Flores roxas todas organizadas em um enorme F. Fernanda agradece Cruz e sugere que estudem para o vestibular. Fabiano volta ao trabalho e reclama com Max sobre a reação de Fernanda à surpresa de Cruz. Max reclama que tem os mesmos problemas. Ele está cansado de ter que aturar Alonso. Bernarda convoca Padilha. Ela vai acabar com os traidores e começar com Osvaldo, e diz que eles vão fazer ele se arrepender de tê-la ameaçado. Quarta-feira, 17 de março de 2021. João Paulo fala com o bispo e ele concorda que deve haver uma exceção quanto à verdade sobre a situação de Maria Desamparada. Não pode mais ser adiado. Ele dá ao padre a dispensa e diz que espera que isso ajude a purificar a alma de sua mãe. O bispo diz a ele que sua mãe foi excomungada. Ela não pode entrar na igreja novamente até que esteja verdadeiramente arrependida. Padilha diz a Bernarda que ele tem alguns locais excelentes para emboscadas.
Vitória interrompe Osvaldo na sala de música e menciona o que viu no apartamento de Maria. Ela sabe o que viu e reclama que ninguém quer acreditar nela. Ela diz que vai tratar de tirar Paulinho dela. O neto deles está vivendo na pobreza, quando poderia estar vivendo como um rei. Osvaldo é inflexível. Vitória não tem o direito de levar o filho de Maria para longe dela. Do lado de fora dos portões da mansão, uma luva de couro vermelha mira ameaçadoramente em Osvaldo e Vitória. Os clientes do comercial ficam super satisfeitos com Maria. João Paulo vagueia pelas ruas da cidade. Max pergunta se é verdade que Vitória viu Maria e Alonso se beijando. Ela confirma e Max tem certeza de que Vitória deve ter interpretado mal as coisas. Ela diz para ele não se preocupar, que ela terá Paulinho de volta com Max na mansão naquele mesmo dia. Max pergunta o que ela tem em mente. Ela sorri e pensa que só vai dar a Maria desamparada o que ela buscou esse tempo todo. O amigo produtor oferece a Osvaldo um papel incrível em um filme incrível, mas ele está filmando fora do país. Osvaldo recusa e prefere ficar perto da família, já que eles precisam mais dele agora. João Paulo aparece para falar com Maria e Alonso sai para tomar conta de Paulinho. Osvaldo chega no portão da mansão, sai do carro e começa a colocar as chaves na fechadura. Alguém que ele reconhece se aproxima. A mão com a luva atira e Osvaldo cai na calçada. O atirador vestido com um sobretudo preto passa por cima de seu corpo, pega as chaves e foge no carro de Osvaldo. João Paulo está chorando e Maria diz: "Você está me assustando, padre. O que é isso?" Finalmente ele gagueja e diz: "Eu sou seu pai." Maria responde: "Claro, é assim que eu vejo você, como meu pai. Sou seu pai biológico, você é minha filha, você é carne da minha carne e sangue do meu sangue. Maria, eu sou seu pai", grita João Paulo. Maria rejeita João Paulo com amargura. Agora ela entende por que ele sempre tentou defender a mãe dela. Foi ele quem a abandonou na rua, e tudo para evitar um escândalo. Um padre com uma criança. Osvaldo sangra do lado de fora do portão da mansão. O padre implora a Maria que não fale com ele de forma tão cruel. Ela exige saber quem é sua mãe, a pobre mulher que ele enganou. Ela rejeita seu argumento de que seus lábios estão selados pelo segredo do confessionário. Vitória chega na casa de Maria para tomar o bebê dela. Alonso discute com Vitória e protege a criança. A gritaria chama a atenção de Maria, que sai correndo e agarra o filho de forma protetora. Ela manda João Paulo sair e ele o faz com submissão. Alonso se surpreende com a rudeza com que Maria trata o padre, mas para Vitória isso apenas confirma o que ela sempre soube: Maria é uma ingrata. O advogado de Max explica que a única maneira de conseguir a custódia do pequeno Osvaldo é demonstrando que Helena tem uma doença mental grave, que a impossibilita de cuidar do filho. A conversa é interrompida por gritos vindos do andar de baixo. Cruz e Fernanda estão no quarto, também ouvem os gritos e correm alarmados. As empregadas contam que Osvaldo levou um tiro e está a caminho do hospital. "Vim aqui para lhe oferecer dinheiro pelo pequeno Paulinho. Quanto você quer?", diz Vitória para Maria. Maria fica furiosa com a oferta. "Meu filho não está à venda." Vitória não se intimida. "Todo mundo tem um preço", ela insiste. Além disso, compraria sua liberdade e daria a seu filho a chance de uma vida melhor. "Como você ousa? Você é exatamente como sua inimiga, ou pior", retruca Maria. Vitória fica furiosa com a comparação com Bernarda. Ela dá um tapa forte em Maria. "Como você ousa me comparar a ela?" Maria diz: "Um dia, este tapa vai doer mais a você do que em mim." A situação de Osvaldo é complicada. Ele terá que fazer uma cirurgia de emergência. Quinta-feira, 18 de março de 2021. Vitória recebe o telefonema de Max sobre Osvaldo e ela corre para o hospital. João Paulo relembra os momentos ternos que passou com Maria. Ele beija o pequeno crucifixo esculpido, presente da jovem Vitória, e reza por perdão. Bernarda quer ouvir sobre sua visita ao bispo. João Paulo diz que pediu permissão para dizer a Maria que ele é o pai dela. Bernarda bate no filho com tanta força que o derruba e o deixa sangrando. Bernarda fica perigosamente irritada. Alonso fica indignado ao saber que Vitória tentou comprar o pequeno Paulinho.
Em seguida, ele torna as coisas ainda piores, sugerindo que talvez o próprio Max esteja por trás da oferta. A condição de Oswaldo é crítica e ele pode não sobreviver. Maria defende o amado. Max não seria capaz de tal coisa. Vitória chega ao hospital e os médicos saem para conversar com a família. O estado de Oswaldo é crítico e eles não têm certeza se podem salvá-lo. Alonso e Maria conversam. Ela nunca sonhou que Vitória seria capaz de fazer todas essas coisas com ela. Alonso quer saber o que ela e João Paulo conversaram. Ele me disse quem é meu verdadeiro pai, diz Maria. Bem, isso é uma excelente notícia. Quem é? Diz Alonso. O padre João Paulo é meu pai. Ele me abandonou e tenho certeza que ele me arrancou dos braços de minha mãe para esconder seu próprio pecado, diz Maria. João Paulo aperta a mão de sua mãe. Ele diz que Maria não teve nada a ver com o ódio de Bernarda por Vitória, porque ela nem sabe que Vitória é sua mãe. Bernarda rebate. Ela nunca vai saber. Você cometeu a heresia de dizer a ela que é o pai dela, mas não vai contar a ela que aquela prostituta é a mãe dela. Você não pode quebrar o segredo do confessionário. João Paulo sente que está perdendo a filha pela segunda vez, e em ambos os casos é por causa do silêncio da mãe. Ele implora para que ela fale com Maria em seu nome e diga a ela a verdade, que ele nunca a abandonou. Mas Bernarda recusa, mesmo em face de sua dor. João Paulo diz: ou você conta de bom grado, ou a obrigarei a contar, se não quiser passar o resto da sua vida na prisão. Porque vou forçar alguém a falar, alguém que conhece muito bem os seus crimes. Padre Jerônimo aparece naquele exato momento e Bernarda o olha com ódio. O destino de Oswaldo está em jogo. Os médicos têm más notícias para a família. O choque hemorrágico deixou seu coração gravemente danificado. Ele está em tratamento intensivo, mas sua sobrevivência é incerta. Apenas os parentes mais próximos podem vê-lo. Vitória dá um passo à frente e diz: eu sou a esposa dele. Alonso diz a Maria para ela ver o lado bom da revelação de João Paulo. Agora ela sabe quem são seus pais. Maria o corrige. O padre se recusou a dizer quem é minha mãe. O estado de Oswaldo piora. Os médicos aparecem com um anúncio trágico. Ele está morrendo. A família pode entrar para se despedir. Nath está com Maria e o pequeno Paulinho. Maria acaba de declarar que nunca mais quer ver João Paulo. Bernarda surge e diz: você não vai abraçar sua avó? Max, Fernanda e Vitória reúnem-se ao lado da cama de Oswaldo. Ele tem um ataque cardíaco. A equipe médica pede um carrinho de emergência e, enquanto a família horrorizada se amontanha em um canto da sala e observa, o médico tenta salvá-lo. Mas Oswaldo não responde e a linha do monitor é plana. O médico anuncia: o senhor Sandoval acaba de morrer. Vitória chama seu nome sem parar. Você não pode me deixar com essa culpa terrível, ela diz. Ela pega a mão dele, beija sua testa e dá um passo para trás. Maria já não se intimida com Bernarda. Você pode ser a mãe do meu pai e pode ser a madrinha do meu filho, mas ao ocultar a verdade sobre meus pais, você desistiu do seu direito de ser avó. Você sabia que seu filho seduziu minha mãe. Bernarda retruca: ao contrário, foi sua mãe que seduziu meu filho. Ele era uma alma pura até que ela o arrastou para o abismo da fornicação. A mãe de Maria era uma pecadora. Maria é fruto do pecado e ela mesma é uma pecadora. E no hospital, o médico passa o lençol sobre o rosto de Oswaldo. Vemos um Oswaldo tranquilo de camiseta branca em um campo de nuvens brancas. Ouvimos um bebê chorando e então a voz de Oswaldo: meus netos, meus filhos precisam de mim. Oswaldo implora a Deus que o deixe com sua família. Ele engasga e se senta, jogando o lençol no rosto. Ele explica: as crianças me trouxeram de volta à vida. O carro de Oswaldo para no retiro de Guilherme, que atende a uma visita. É Leandra, bem ali na sua frente. Sexta-feira, 19 de março de 2021.
Oswaldo descreve sua experiência de quase morte como se sentiu em um túnel, ouvindo música celestial e se movendo em direção a uma luz, desejando alcançar a luz. E então a música foi misturada com o choro de crianças, seus netos, e ele sabia que ainda tinha uma missão na Terra, cuidar deles. Ele não podia deixar sua família sozinha em um momento de necessidade. Enquanto isso, Guilherme diz que comprou a história de Oswaldo, de que o casal saiu de férias em meio a uma crise conjugal e ela morreu. Leandra corrige e diz: Oswaldo descobriu que eu tinha um amante. Eu matei o amante e fui condenada à prisão perpétua. Oswaldo fez o possível para me libertar, mas não teve sucesso. Recentemente, meu novo advogado conseguiu reabrir o caso. Conseguimos convencer um juiz de que eu havia agido em legítima defesa, e isso, combinado com bom comportamento e a atuação como uma mãe sofredora, me rendeu um passe livre. Ela conta a Guilherme: a única coisa que me manteve viva todo esse tempo foi meu desejo de vingança. Ela diz que não viu Max ainda. Quanto a Oswaldo, Leandra ri. Saca a arma e aponta para o rosto de Guilherme. Eu mesmo atirei nele. De volta ao hospital, Oswaldo diz a Vitória que recusou a chance de fazer um filme na Europa, uma chance que ele teria aproveitado no passado porque agora sua família está em primeiro lugar. Ele quer reparar o mal que fez e ajudar Vitória a reconstruir a Casa Vitória. E ele espera recuperar seu amor e, finalmente, seu perdão. Eles apertam as mãos e o rosto de Vitória suaviza, mas ela não diz nada. Na sala de espera, Max espalha a boa notícia. O padre João Paulo fica surpreso quando Vitória entra. Ele percebe que o rosto dela está manchado de lágrimas, mas quando pergunta o que há de errado, ela descarta a pergunta. Ela pega o crucifixo e diz: Você era um homem tão bom naquela época, tão doce, tão gentil, tão compreensivo. É por isso que eu odiei tanto você quando pensei que você tinha repudiado a mim e a criança que eu carregava, sua filha, quando acreditei nas mentiras de sua mãe. De volta à casa de Maria, ela tenta se defender, mas Bernarda não a ouve. Você não se comportou como uma cristã decente. Você não tem direito a essa criança. Então estou levando ele agora. Maria bloqueia a porta do quarto com seu corpo. Bernarda continua falando. Com o pequeno Paulinho é como se Deus lhe tivesse dado outra chance. Uma chance de compensar o pecado que seu filho cometeu por causa da mãe de Maria. Não permitirei que leve meu filho, declara Maria com firmeza. Bernarda diz: Ninguém está pedindo permissão. Você não está preparada para dar a ele o que ele precisa e para criá-lo adequadamente. Maria diz que criará seu filho com amor e com a liberdade de escolher seu caminho. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e até a próxima!